Muito bom dia a todos. Vamos começar o nosso último dia aí do evento, abrindo aqui essa mesa sobre turismo, infraestrutura, governança e perspectivas. Hoje a gente vai ter a oportunidade de ouvir a ministra do Turismo do Brasil, ministra Daniela Carneiro. Nós vamos ter também a oportunidade de ouvir o nosso querido amigo Luiz Araújo, que foi presidente do turismo aqui de Portugal e, segundo já me foi dito aqui, é o responsável pelas coisas boas que a gente come e bebe em Portugal, pela vinda dos brasileiros aqui. Também vamos ter nosso querido amigo aqui, Marcelo Freixo, presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. Querido amigo Guilherme Tel Sampaio, diretor da Agência Nacional dos Transportes Terrestres. Meu irmão Fábio Campos, que é vice-presidente da Azul, Companhia Aérea. E a gente espera que também tenhamos o nosso Bacelar e o Felipe Carreiras, que, segundo disse, já estão chegando. Aliás, estava conversando com o Luiz Araújo, ele estava comentando que os advogados brasileiros que estão baseados em Lisboa estão sendo roubados por Londres. Deve ser por conta da pontualidade lá. Bom, sem mais delongas, eu vou começar passando a palavra aqui para a nossa ministra. Nós combinamos que o tempo de fala seria de 10 minutos por palestrante, até para não ficar enfadonho. E, na sequência, se alguém tiver pergunta, quiser encaminhar para a mesa, havendo tempo, a gente proporciona. Oi. Muito bom dia a todos. É um prazer, uma honra estar aqui participando desse fórum tão importante, desse painel também para falar de uma política pública também de grande relevância para todos os países. Eu quero cumprimentar todos os presentes, cumprimentar o moderador Tiziano Figueiredo, demais integrantes da mesa, deputado Felipe Carreiras, que está a caminho, secretário Luiz Bacelar, secretário estadual da Bahia, que também está a caminho, presidente da Embratur, Marcelo Freixo, Guilherme Sampaio, Luiz Araújo, Fábio Campos, Fundação Getúlio Vargas, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Universidade de Lisboa, Carlos Silva e Eva Rouquinho, que é do Grupo Sana. Um prazer, uma honra estar com todos vocês. Estamos passando aqui o slide, de forma breve, bem didática, e me sinto muito honrada de representar o meu país, o meu Brasil, com a indicação do presidente Lula, para estar à frente de uma política pública de suma importância e que tem o poder de desenvolver a economia, né, de todos os países, não diferentemente aqui também de Lisboa, Portugal. Um setor altamente produtivo, uma verdadeira indústria sem chaminé e com resposta imediata e geração de emprego a qualquer investimento feito. O turismo é um setor que reúne mais de 50 segmentos econômicos e em uma cadeia colaborativa onde todos ganham. Mais do que uma atividade econômica, estamos falando de um setor capaz de unir novamente o povo brasileiro, digo mais, de unir todos os povos, todas as nações, por meio da valorização de nossa história, gastronomia, cultura, belezas naturais e únicas de um povo acolhedor. E é importantíssima essa conscientização, para que todos tenham essa percepção de que o turismo é a mola propulsora da economia e capaz de gerar não só economia, mas também transformar a vida de muitas pessoas. Tem uma imagem da nossa diversidade, da nossa brasilidade, de toda a nossa riqueza. O turismo é a arte de vender felicidade. Turismo engloba todas as palavras aí que vocês estão visualizando, desde valorização, sustentabilidade, experiências, gastronomia, ecologia, alegria, reconstrução, diálogo, oportunidades, e tem a capacidade de agregar todos esses valores, de transformar vidas, e o turismo está muito ligado também a aprendizado. Esse tempo de quase 6 meses,
à frente do Ministério, eu tenho vivido grandes experiências e grandes aprendizados, e também tendo oportunidade de dialogar, de estreitar parcerias. Então, é tudo isso e muito mais que o turismo pode proporcionar. E falando em desenvolvimento, que ele tem a última palavra, desenvolvimento, o próximo slide, estou apresentando ali números excelentes que já temos neste ano. 2023, a previsão de faturamento, um valor de 752,3 bilhões, crescimento de 5% em relação a 2019, mas vocês percebam aí o comparativo. Em 2022, o faturamento, como que foi? 727 bilhões, e, atualmente, o valor que está de faturamento até o final deste ano. Crescimento de 5%, movimentará 7,8% do PIB e deverá encerrar o ano com 7,9 milhões de empregos diretos e indiretos. Falando em turismo em relação ao estrangeiro, quantos que entraram no Brasil? Esse ano, 2023, de janeiro a abril, 2,7 milhões de estrangeiros entraram no Brasil, número 75% maior do que no ano passado, 2022. De janeiro a abril, também injetados 2,1 bilhões de dólares na economia. O setor aéreo também está bem contente com essa retomada do turismo pós-pandemia. Até março, faturou 18,3 bilhões. E para que o turismo se fortaleça cada vez mais, precisamos dar muita atenção à infraestrutura. E é o slide que nós vamos falar agora. A infraestrutura turística, a prioridade é retomar as obras paradas e dar andamento aos 1.902 contratos que nós já temos ativos, né, no Brasil. Correspondem a 458 milhões de euros, equivalente a 2,4 bilhões, em investimentos em obras de infraestrutura. E aí o destaque nessas obras de infraestrutura são os centros de convenções, pavimentação para os destinos, aeroportos, rodoviárias. E dentro da infraestrutura temos a necessidade de atrair mais investimentos. Então, esse slide a gente vai falar sobre a atração de investimentos e o fortalecimento do portal de investimentos do Ministério do Turismo. O portfólio de oportunidades para os investidores, e o Ministério do Turismo possui 66 oportunidades de investimentos e 19 estados e o Distrito Federal. Nós temos o site do portal de investimentos e a produção de guia de investimento via OMT, que é a Organização Mundial do Turismo, CAF também, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina, curso de capacitação em parceria com o BID, para gestores estaduais atuarem na atração de investimentos estrangeiros. Fizemos essa parceria agora recentemente. Então, o Banco Interamericano, como desenvolvimento também, que tem feito essa parceria e tem colaborado muito com o desenvolvimento do turismo no Brasil. Para isso, o Emitur conta com parcerias. Conta com parcerias. E aqui nós vamos falar do Revive. Fizemos uma parceria também com o governo de Portugal para a implantação do Revive Brasil, que é a valorização do patrimônio cultural e natural do turismo, é exemplo do que já existe aqui em Portugal. Nós temos em estudos no Brasil Palacete Carvalho Mota, no Ceará, a antiga estação ferroviária de Diamantina. Inclusive, essa Diamantina, Minas Gerais, está mais adiantada, está mais avançada, digamos assim, esse estudo. Fazenda Paudalho, São Paulo, Fortaleza de Santa Cruz, Itamaracá, Fortaleza de Santa Catarina, também, Paraíba. Um projeto muito importante e que a gente está assim, bem empenhado em fortalecer no Brasil também. Outro ponto muito importante para o desenvolvimento do turismo é a qualificação.
Inclusive, ontem eu estive visitando a Escola de Hotelaria e Turismo e quero registrar aqui o agradecimento da cooperação bilateral, o acolhimento que nós recebemos lá, uma importante parceria que vai surgir, e a qualificação é um ponto, assim, é um dos eixos importantíssimos em toda a gestão, e quando a gente fala em turismo, a gente quer receber o nosso turista da melhor forma possível. E a formação e inserção produtiva de pessoas no turismo. Para isso, o Ministério do Turismo já ofertou mais de 30 cursos profissionalizantes, gratuitos, em parceria com institutos federais, universidades, e realização também de parceria com o Ministério da Educação para a oferta de cursos nas áreas com maior demandas, como idiomas, também guias de turismo e etc. E registrar também a retomada do planejamento estratégico do Ministério do Turismo em formação em turismo. Esses 4 anos passados, o turismo estava literalmente deixado de lado no Brasil, ainda teve episódios da pandemia, então a gente tem retomado aí essa política pública com muita dedicação e com muito compromisso. E vale ressaltar também a importância de tratar da conectividade aérea. Então, para isso, o MITU vem dialogando, fazendo articulação com empresas aéreas, inclusive, não só os recebi no Ministério do Turismo, né, Fábio? Como também fiz visitas também a todas as empresas aéreas, em diálogo com o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, porque no meu primeiro discurso de posse, eu levantei a situação, a questão do preço das passagens aéreas, que estavam muito altas. Também estive conversando com o presidente da Petrobras, o Jean Paul. Então, nós fizemos esse diálogo, e a redução da passagem aérea já está começando a aparecer. Então, resultado, queda de 17,73% das passagens aéreas. Nós já temos esse resultado. E a retomada da ampliação de voos nacionais e internacionais. E, para atrairmos mais turistas, é necessário fortalecer a competitividade. Em março deste ano, fizemos um acordo de cooperação com a Espanha para trabalharmos o DTI, Destinos Turísticos Inteligentes, então, fortalecimento da Estratégia Nacional dos Destinos Turísticos Inteligentes, com foco na sustentabilidade, inovação, governança e acessibilidade. Ampliação de 10 para 20 municípios em transformação para destino turístico inteligente. Nós já dobramos a quantidade de municípios. E o acordo com o governo da Espanha para esse fortalecimento foi muito importante. Continuando no fortalecimento da competitividade, o Ministério do Turismo está implementando a Rede Brasileira de Cidades Criativas, utilizando nossa economia criativa com diferencial competitivo. O Brasil é o 3º país do mundo com o maior número de cidades na rede de cidades criativas da Unesco. 2 cidades candidatas para o ano, Rio de Janeiro, voltado para a literatura, e Penedo, que fica em Alagoas, cinema. Temos também, no Ministério do Turismo, o Fungetur, que é um Fundo Geral do Turismo, é uma linha de crédito do Ministério para empreendedores do setor turístico. Só em 2023 foram formalizados 221 contratos, e, no total, no valor de 82,2 milhões. Governança. O MITU tem trabalhado muito para fortalecer a participação social e construção de políticas públicas do turismo, reativação do Conselho Nacional de Turismo, elaboração colaborativa do Plano Nacional de Turismo, que nós vamos entregar em agosto, que também esse diálogo estava totalmente defasado, os 4 anos passados, e são 71 entidades, agora a gente aumentou para 90 entidades, e é um momento ali importante de diálogo, de participação de todas as entidades, também da sociedade civil. Fortalecimento do mapa do turismo, que orienta as políticas públicas, incluindo a destinação de recursos,
O mapa do turismo são 2.583 cidades que estão no mapa do turismo. A valorização do programa de regionalização do turismo, que fortalece todas as instâncias do setor, desde o nível municipal a federal. As perspectivas, eu não poderia deixar de colocar o Cristo Redentor, sendo do Rio de Janeiro, para receber todos de braços abertos. Vale ressaltar que o Rio de Janeiro é a porta de entrada do turismo. Tenho orgulho de ser do Rio de Janeiro. E, para finalizar essas perspectivas e prioridades do Ministério do Turismo, ampliar o turismo interno, ultrapassar a barreira dos 6 milhões de turistas estrangeiros, de acordo com as políticas públicas instituídas no âmbito do Ministério do Turismo, ampliar a participação do turismo no PIB nacional. Dando continuidade às prioridades, fortalecimento da governança e da gestão do turismo, formação e inserção produtiva de pessoas no turismo, inclusão social e segurança no turismo, sustentabilidade, modernização, qualificação, melhoria do ambiente de negócio e atração de investimentos, promoção, incentivos a viagens. E agora, para encerrar, vamos passar um vídeo para deixar todos vocês com gostinho do que o Brasil tem de melhor e tem para mostrar para todos vocês. E a gente vai passar esse vídeo para eu fazer a fala de encerramento. Esse é o Brasil. Brasil diverso, Brasil inclusivo, Brasil acessível, Brasil plural, que está de braços abertos para receber todos vocês. Eu quero agradecer imensamente essa oportunidade, quero registrar a presença também do ministro Jorge Messias, da AGU, do nosso Brasil, e obrigada pela presença. Estou finalizando aqui a apresentação, mas eu acredito que conseguimos passar de forma breve, até por conta do tempo, tudo que o Ministério do Turismo brasileiro tem desenvolvido, e estamos aqui à disposição. O Brasil está de volta com o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Me sinto muito honrada a estar aqui representando o meu país com toda essa riqueza, e vamos juntos fortalecer o turismo e mostrar para todas as pessoas a sua importância. Então, viva o turismo de todas as nações. Muito obrigada. Muito obrigado, ministra. Realmente, a gente sabe o potencial que o nosso país tem para o turismo, que, se bem explorado, nos coloca numa posição privilegiada e certamente vai contribuir muito para o nosso desenvolvimento. Também gostaria de saudar nosso ministro Jorge Messias aqui, que nos brinda com a sua presença, meu querido amigo também Jorge Bastos aqui presente, e parabenizar o Sidney, que está aqui nos assistindo pela organização do evento, mais uma vez brilhando aí nessa ponte aérea Brasil-Lisboa. E aproveito também para cumprimentar nossos amigos Luiz Bacelar, que acaba de se juntar a nós aqui, e o querido amigo Felipe Carreiras. Bom, passo agora a palavra para o Luiz Araújo, foi presidente do turismo aqui de Portugal, para fazer essa dobradinha aí com a nossa ministra. Muito bem. Não sei se isto funciona, mas acho que me ouvem bem. Bom, posso usar isto? Conseguem ouvir? Conseguem, ótimo. Muito bem, muito obrigado, bom dia a todas e a todos. Em primeiro lugar, um cumprimento especial para a nossa ministra, bem-vinda, e a todos os meus colegas de painel.
Um cumprimento muito especial ao Marcelo Freixo, que foi durante alguns meses, intensos e bons meses, meu homólogo de trabalho no Brasil. Enfim, eu já não sou o Presidente do Turismo de Portugal há uma semana e agradeço muito o convite e a insistência para estar aqui hoje. Deveria ser um novo Presidente. Mas aquilo que eu vos trago é um pouquinho do que foi o histórico de Portugal ao longo dos últimos anos, principalmente desde que foi aprovada a estratégia do turismo para o nosso país até 2027. E é esta partilha que eu gostava de fazer, com algumas questões que ficam para o fim e questões de colaboração recíproca que eu acho que são importantes, mas principalmente do que foi feito. Como eu disse, nós lançámos uma estratégia em 2017 em que a nossa visão para o turismo em Portugal até 2027 fosse uma visão de sustentabilidade. Queríamos e queremos ainda ser um dos destinos mais sustentáveis do mundo, com as pessoas no centro dessa estratégia. Aquilo que nós dissemos era, nós não nos vamos só preocupar com os turistas, queremos que eles tenham a melhor experiência no nosso país, e sim, a melhor comida e o melhor vinho também. Eu agradeço muito, eu não sou responsável, quer dizer, posso ser responsável pelo que comem de bom. O que comem de mau já não é responsabilidade minha, porque eu já não dou recomendação. Mas queremos ser um dos destinos mais sustentáveis, preocupados com o nosso turista, mas principalmente focados naqueles que são os residentes, que reconheçam o valor do turismo como força para o bem em todo o território nacional, e os colaboradores do setor. Nós hoje temos 10% da força de trabalho em Portugal que trabalha na indústria do turismo. E qualquer estratégia que se preze de desenvolvimento do setor tem que ter estes colaboradores e estas pessoas dentro das suas preocupações. Definimos metas económicas. Nós queremos atingir 27 bilhões de euros até 2027, mas também metas sociais e ambientais. Queremos que 90% das empresas do setor tenham preocupações de gestão de resíduos, de energia e de água. E do ponto de vista social, queremos 3 coisas muito simples. Reduzir a sazonalidade para a taxa mais baixa de sempre, 34%, porque a sazonalidade é o maior inimigo do emprego. 90% das pessoas dos grandes centros urbanos satisfeitas e reconhecendo o valor do turismo. E o mais importante, na minha opinião, que é inverter a pirâmide da formação no setor. Em 2017, 60% das pessoas que trabalham ou trabalhavam no setor do turismo, estamos a falar de quase 300 mil pessoas, tinham um ensino básico. Portanto, 9 anos de escolaridade. Isto é inadmissível e é claramente contra a competitividade de uma indústria que se quer das pessoas para as pessoas. Os resultados, resultados de 2022, nós fundamentalmente duplicámos as receitas, passámos de 10,5 bi para 21,1 bi em 2022. Este ano estamos já, nestes 4 meses, com mais 40% de receitas comparado com o melhor ano de sempre, portanto aproximamos-nos vertiginosamente dos 27 bi em Portugal. Atingimos recorde, 27 milhões de turistas, dos quais 2/3 são estrangeiros, 1/3 nacional. Tivemos a menor taxa de sazonalidade em 2019. Os recursos humanos em 2022, aquela taxa de 60% está nos 48%, ainda temos algum trabalho a fazer, mas estamos a conseguir reduzir e a atrair e a formar as pessoas que estão no setor. E, finalmente, a diversificação de mercados. Esta diversificação é essencial para um país que dependia, até há 10 anos atrás, em mais de 70% dos 5 principais mercados europeus. Nós hoje temos como 5º principal mercado os Estados Unidos, como 6º o Brasil, e aqui com a ajuda da Azul se calhar vai passar a 5º este ano, mas pronto, mas isto já é uma deixa. E o mais importante, estamos a atrair nacionalidades que nunca antes nos passariam pela cabeça. Só para vos dar uma ideia, os nossos destinos de long haul, portanto o primeiro é Estados Unidos, o segundo é Brasil, o terceiro é Canadá, o quarto é Israel,
e o quinto, em 2022, foi a Austrália. Nós nunca pensámos que a Austrália pudesse ser, e esta é a verdade, há 7 anos atrás, que a Austrália pudesse ser um mercado importante para Portugal. E isto tem a ver com uma série de questões, enfim, que a Ministra já tocou aqui muito bem, e que eu passaria a denominar o como. Como é que chegamos lá? A primeira tem a ver com isto, que estão a ouvir. Conectividade é essencial. Nós estamos na periferia da Europa, praticamente rodeados por mar. Eu venho das ilhas, portanto posso dizer isto, praticamente rodeados por mar. E 90% daqueles 2/3 de turistas internacionais que chegam de avião. Portanto, a conectividade é importantíssima. Daí esta aposta na ligação com as companhias aéreas. Não só dentro da Europa, e aqui as low cost têm um papel importantíssimo. Veja-se o exemplo da Madeira, que está com crescimentos enormes, porque passou a ter a Ryanair, uma base da Ryanair, portanto, atrai só com a Ryanair perto de 500 mil pessoas por ano, mas tem a ver com a ligação com os outros continentes. E esta ligação é direta. Por exemplo, os Estados Unidos, em 4 anos, duplicámos o número de lugares disponíveis. Passou de 1 milhão para 2 milhões de lugares disponíveis para Portugal. Mas tem a ver também com as ligações através dos hubs. É algo que nós trabalhamos muito. Não é só o voo direto, e daí o sucesso da Austrália, é nós trabalharmos com hubs como o Dubai, Istambul, Frankfurt, Madrid, atraindo e sensibilizando os consumidores a visitarem. A segunda tem a ver com produto, estimular a criação de produto novo que não tenha a ver só com um destino ou com uma região ou só com uma atração turística. As redes colaborativas de trabalho em Portugal são importantíssimas, desde as aldeias do Xiste, as aldeias históricas, a Estrada Nacional 2, o Cycling e Walking, os caminhos de Fátima. Há uma série de rotas que têm sido trabalhadas. O Revive é um bom exemplo de como converter património e converter produto para o turismo. Portanto, produto, eu diria que é a segunda grande questão. A terceira tem a ver com promoção. As campanhas do Turismo de Portugal chegam a 170 milhões de pessoas por ano, com conversões acima da média. Só digital, nós já não fazemos outdoors, até porque não é sustentável. Não fazemos anúncios na televisão, portanto não vale a pena. Canais de televisão não é algo que nós trabalhemos, pelo menos para o público internacional. E é isto que nos permite também diversificar mercados. Nós conseguimos distribuir a nossa promoção de um dia para o outro, e são mais de 50 mil conteúdos que são feitos por ano pelo Turismo de Portugal para estes mercados. A quarta questão tem a ver com pessoas, recursos humanos, principalmente a formação de colaboradores. E aqui as escolas do Turismo de Portugal, que a Ministra visitou ontem, são um bom exemplo daquilo que é feito. Taxa de empregabilidade de 96%, salários acima da média, mas principalmente uma formação dirigida às empresas. A última questão tem a ver com inovação e com dados e a forma como envolvemos as empresas. Tudo o que nós fazemos é quantificado. E toda a informação que recolhemos é disponibilizada a quem trabalha no setor. Este é um trabalho de pequenas e médias empresas, e é esta inovação, e eu fico muito feliz porque com a Embratur estamos a trabalhar já em levar também esta inovação para o Brasil. Portanto, esta é a inovação. Tudo embrulhado com financiamento. Se não existe financiamento público no turismo, o turismo não sobrevive. Não existe coordenação, não existe aposta na globalidade, não existe aposta na totalidade do território e posso-vos dizer que entre 2019 e 2022 o Turismo de Portugal disponibilizou 1,4 bi de financiamento para as empresas em mais de 70 mil projetos que foram desenvolvidos nesta época de pandemia e posteriormente. Desafios, sustentabilidade, como é que tornamos as empresas mais sustentáveis e mais preocupadas com o ambiente, sem que seja apenas uma questão de marketing. Como é que deixamos um impacto positivo, ainda mais positivo no território, e temos desafios, e aqui as questões colocam-se. A habitação é um desafio enorme para quem cá vive, o custo de vida é uma preocupação, como é que balanceamos, e é este balanceamento que é essencial,
E, finalmente, e é a última, e tenho que dizer isto até porque estou num painel, eu não deveria estar aqui, não apenas porque já não sou presidente, mas porque eu não faço parte de painéis que não têm paridade de género. Esta é uma das máximas do turismo em Portugal e de sustentabilidade do turismo em Portugal, e eu fico muito feliz. Enfim, a nossa ministra fala por 7, portanto, aqui compensa. Mas a única razão de eu participar é, obviamente, a amizade, mas principalmente, e faço questão disso, digo-o sempre, quando, por razões várias, aparecemos assim, mas esta diversidade e inclusão é essencial no setor. Nós somos um setor que é composto em 60% por mulheres, jovens, com contratos precários, internacionais, que são mais empreendedores. E se nós não tivermos esta representatividade nas nossas associações, nos nossos organismos públicos, nas nossas empresas, dificilmente vamos ser sustentáveis. Este, sim, é o grande desafio do futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, querido amigo Luiz Araújo, ex-presidente do turismo aqui de Portugal. Mas agora você viu o tamanho da nossa ministra, né? Porque ela está representando muito mais do que a paridade aqui. Ela vale por todos nós. Quebrando o protocolo. Em 20 anos do Ministério, o presidente Lula criou em 2003, está fazendo exatamente 20 anos, eu sou a segunda mulher ministra. Então, vale ressaltar que o empoderamento da mulher é muito importante de fortalecer todas as mulheres que estão aqui presentes, né, e o número 54% da mão de obra é feminina no setor turístico, então me sinto muito honrada de poder também representar todas as mulheres e valorizar cada uma delas. Muito obrigado, ministra. Eu vou passar agora para o nosso querido amigo, presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Marcelo Freixo, para também tomar mais algum compromisso da Azul. Vou deixar o vice-presidente da Azul para o final, para todo mundo sair tomando compromisso dele aqui. Agora foi. Bom dia a todos e todas. Prazer estar nesse caloroso encontro. Dizer que é uma alegria muito grande estar numa mesa e num debate de um tema tão relevante e com gente que tem tanto afeto, carinho e trabalho. Queria saudar Felipe, Barcelar, Guilherme, Tiziano na mediação. Obrigado por esse papel. Nossa ministra, Dani, Fábio. Fábio vai ficar hoje aqui sendo imprensado. E o meu amigo, Luiz Araújo, que há uma semana não está mais à frente da presidência do turismo em Portugal, mas eu insisti muito para que ele ficasse na mesa, e eu acho que todos compreenderam a importância, porque ninguém faz nada sozinho, é verdade, mas o Luiz teve um papel muito relevante para transformar Portugal num exemplo a ser seguido. Eles dobraram o número de turistas nos últimos 5 anos, e todos nós que estamos andando por Lisboa, e não é só em Lisboa que isso acontece, a gente está vendo de perto o que significa um país que investe no turismo, o que significa um lugar que tem no turismo uma concepção de modelos de desenvolvimento e não exclusivamente de lazer, né? Então, a Embratur trabalha muito diretamente, a gente já fez alguns protocolos de ação em conjunto, e a gente quer levar boas práticas de Portugal para o Brasil. Isso já está acontecendo. Então, obrigado, Luiz, por tudo. Eu vou ser objetivo. Eu pedi para colocar a marca Brasil aqui, porque uma das coisas que a gente fez no Brasil foi recuperar a marca Brasil. A marca Brasil, nos últimos 4 anos, ela tinha sido retirada, ela tinha sido trocada pelo governo passado por Brasil com Z, visite e nos ame, né? Então, é bom dizer que o Brasil é com S, e as pessoas precisam nos visitar pelo que a gente está produzindo de bom, né? Esta marca tem um conceito. Foi perguntado aos turistas internacionais que visitam o Brasil de que maneiras eles olhavam para o Brasil, o que eles identificavam de bom e que cor eles associavam a esta classificação.
Então, eles dizem, olha, a gente gosta muito das festas. E que cor identifica as festas? O vermelho. Né? A gente gosta da religiosidade brasileira, é o branco. A gente gosta das florestas, é o verde. A gente gosta, né, do mar, a gente gosta do sol, a gente gosta... E foram identificando os elementos com que eles viam o Brasil. Há um conceito aqui. Há um conceito de diálogo com esse olhar do estrangeiro que visita o Brasil. Essa marca foi recuperada, essa marca está de volta, e o Brasil tem uma capacidade de discutir, de aproximar-se do mundo muito potente, Luiz. Então, eu acho que esse encontro que a gente está fazendo, eu queria parabenizar todos os organizadores, mostra que tem um certo Brasil que voltou, né? O Brasil da democracia, o Brasil que é capaz de ter na mesa as pessoas que pensam diferentes, mas que têm civilidade, um Brasil que é capaz de discutir projeto, um Brasil que é capaz de ter pessoas de pensamento diferentes no mesmo ambiente. Esse Brasil voltou, né? O Brasil da democracia, o Brasil do diálogo. E a gente precisa colocar o turismo como um elemento central de modelo de desenvolvimento, que dialogue com a sustentabilidade, que dialogue com a possibilidade do turismo ser a grande indústria do século XXI, geradora de emprego, renda e de um modelo de crescimento compatível com os desafios que o mundo tem no século XXI. Né? Nesse ponto, tem números importantes. O turismo, com toda a precariedade que a gente tem no Brasil historicamente, representa 7,8% do PIB brasileiro. Pouca gente sabe disso. 7,8% do PIB brasileiro vem do turismo. A gente tem, de janeiro a abril desse ano, número já trazido aqui pela ministra, de janeiro a abril desse ano, nós tivemos 2,7 milhões de turistas estrangeiros visitando o Brasil. Sabe quanto eles deixaram no Brasil? Quanto eles gastaram no Brasil? 10 bilhões de reais. Qual é a atividade econômica no Brasil que, em 4 meses, deixou 10 bilhões de reais na economia? A Fundação Getúlio Vargas tem um estudo importante que diz que a cada R$1 que se investe no turismo, são 20 reais que entram na economia local. Qual é a atividade econômica que você investe R$1 e que você tem 20 reais de retorno na economia local? Isso com todas as limitações que nós temos, que não são pequenas no Brasil e que a gente precisa enfrentá-las. Agora, o Brasil tem uma diversidade de destinos. O Brasil tem uma capacidade de crescimento no turismo que nenhum outro setor tem, que nenhum outro setor oferece. Mas é preciso mudar a mentalidade política brasileira. E aí eu não estou falando nem com a direita nem com a esquerda, eu estou falando com todos. É preciso mudar a mentalidade política e colocar o turismo no lugar central de modelo de desenvolvimento. E, nesse ponto, a gente tem um número muito relevante, viu, Tassiano? Em maio, agora, que não é um mês que você tem grandes festejos no Brasil, Luiz, em maio, agora, nós tivemos um recorde histórico dos últimos 20 anos. Foi a maior arrecadação que nós tivemos com o turismo internacional durante um mês. Foram quase 3 bilhões, Messias, quase 3 bilhões que os turistas internacionais deixaram no Brasil em maio. Foi o maior número dos últimos 20 anos. Ou seja, a gente vive um momento, politicamente, um momento em relação ao mundo, muito positivo para o Brasil. O que a gente precisa é entender esse momento e transformar isso em política pública. E é esse o destino, esse é o objetivo desse debate aqui. Eu acho que tem um elemento importante, quando a gente assume a Embratur, tem 5 meses, e Portugal foi o grande parceiro da gente nesse momento, a gente começa a olhar para o século XXI. Então, por exemplo, nós criamos uma gerência de sustentabilidade e de responsabilidade climática, e que é transversal, feita pelo Saulo Rodrigues, que é uma das maiores figuras da questão ambiental brasileira, professor da UNB. A gente traz para dentro da Embratur e diz: toda a política de promoção do turismo brasileiro será calcada na responsabilidade climática e na sustentabilidade, não como um marketing, mas como algo transversal. Então, quando a gente faz um workshop com todas as prefeituras do litoral paulista para debater como se faz um turismo sustentável num lugar como o litoral de São Paulo, tanto o litoral sul e norte, a Baixada Santista, você chama as prefeituras e o poder local para uma responsabilidade de gestão que seja sustentável e compatível com o século XXI. Né? Esse é um trabalho que cabe em Embratur. Porque quando a gente fala precisa investir em infraestrutura, a gente não está falando só de obra. A gente está falando fundamentalmente de pessoas. E foi essa a fala do Luiz aqui, e é isso que mais me encantou em Portugal. A gente está falando de formação, de qualificação, e não é fazer uma moça aprender a arrumar uma cama, ou uma pessoa aprender a servir um café. Não é disso que a gente está falando.
A gente está falando de crescimento humano, a gente está falando de percepção, de capacidade de formação, de educação. Então, quando a gente investe no turismo, a gente está investindo num país, numa estrutura melhor para se viver. Não tem um país bom para se visitar, ao mesmo tempo que é um país ruim para se viver. Não é esse o projeto para turismo internacional no Brasil. A gente quer que uma quantidade maior de pessoas visite o Brasil, para que o Brasil seja um lugar melhor para que a gente possa viver e criar nossos filhos, e não uma distância entre essas duas coisas. Nós não queremos ilhas de privilégios em lugares onde as pessoas visitam o Brasil. Não é esse o projeto que a gente precisa hoje ter, né? Então, esse é um entendimento importante. Tem, na Embratur, outras iniciativas, eu falo rápido, uma delas é o afroturismo. Viu, Ney Belo? A gente está fazendo, a gente tem uma coordenação de afroturismo, que nunca existiu na política de turismo brasileira ao longo desses anos. Como é que pode um Brasil como o Brasil, um país como o Brasil, não ter a sua história, a sua relação com a África, como um produto a ser visitado e ser conhecido pelo mundo e por nós? E por nós, isso a gente está trabalhando junto aqui também com o Luiz. O Brasil tem uma história africana fortíssima. Aliás, quem não conhece seu passado, não sabe onde está e nem para onde vai. Então, é muito importante que, mais do que a gente protestar contra as barbaridades sofridas pelo Vini Júnior, a gente faça da nossa história com a África um produto de identidade que gere emprego e renda. Talvez seja melhor do que alguns discursos isolados. É preciso ter um olhar estruturante para o turismo, em termos de que país a gente quer viver e de que país a gente está vendendo, ou promovendo, ou dizendo para o mundo que está disponível para que seja visitado. Esse é um ponto central. A gente tem conversado muito com o Ministério dos Esportes, com a Ana Moser. A gente tem um projeto que eu quero conhecer, viu, Pedro? Daqui a pouco para você é muito importante isso. É um projeto de uma atividade de triatlon em halter do chão, de triatlon internacional em halter do chão. A gente vai ter que fazer isso depois da Olimpíada, que a gente quer pegar todos os atletas olímpicos do triatlon e fazer com que eles façam uma competição anual em halter do chão. Por quê? Porque o halter do chão é um lugar espetacular, né? A gente está falando do Pará, a gente está dialogando com a COP30, não adianta trazer os chefes de Estado se aquilo não for mudar a realidade amazônica. A COP30, né, é uma responsabilidade enorme que o Brasil tem na nossa agenda, mas aquilo tem que mudar o nosso país em termos de responsabilidade ambiental, e a gente está chamando o esporte como uma alternativa. Vamos combater o garimpo ilegal? Vamos. Vamos combater a extração ilegal de madeira? Vamos. Mas a gente tem que criar alternativa. Porque tem uma quantidade enorme de famílias e de pessoas que estão nas atividades ilegais porque não tem alternativa. O turismo é uma solução. O turismo é uma solução. E, para terminar, tem 4 palavras que são fundamentais para entender o turismo. Quando você visita, quando você viaja, ou quando você vai conhecer um lugar, você dorme, você compra, você come e você conhece. Alguns usam um 5º elemento que bebem também, mas não se trata da gente, né, Tiziano? Mas esses 4 elementos são 4 elementos fundamentais, porque você está falando da gastronomia, você está falando da hotelaria, você está falando da cultura, que é um elemento decisivo, né? Então, você tem uma cadeia produtiva no turismo que é grande geradora de emprego com enorme possibilidade. Mas o turismo não é só negócio. O turismo, para mim, ele é um desafio civilizatório. O mundo pode ficar melhor se a gente investir no turismo. Porque ninguém viaja para ficar triste, por mais que alguns consigam. Ninguém viaja para ficar triste. Você viaja para conhecer pessoas, você viaja para conhecer lugares, você viaja para se conhecer. E, por isso, as experiências humanas que o turismo traz, mais do que os seus negócios, podem transformar esse mundo num mundo melhor. Quando a gente visita, ou quando a gente leva o mundo para conhecer uma comunidade quilombola no Brasil, esse é um grande gesto e um grande negócio civilizatório de combate ao racismo. Quando a gente leva alguém para conhecer uma cultura e uma comunidade indígena, e a gente faz um turismo de base comunitária, a gente está preservando culturas, a gente está gerando emprego, a gente não precisa ser invasivo e a gente está construindo um mundo melhor porque a gente constrói pessoas melhores. O Brasil não pode mais ser governado pelo medo e pelo ódio. A gente não pode mais ter a violência como instrumento de relação. E o turismo nega a violência como instrumento natural de relação. Porque ninguém viaja para ser violento, ninguém viaja para olhar uma floresta ser destruída, ninguém viaja para uma cultura não ser reconhecida. Pelo contrário,
né? Então, que a gente possa ter no turismo um lugar para transformar o Brasil num lugar bom para os nossos filhos e para a gente, e para também gerar emprego, renda, e um grande produto que o Brasil tem chamado alegria. A gente não pode esquecer que a alegria é um grande produto brasileiro. Então, a gente precisa produzir alegria e a gente precisa trazer gente para que o Brasil possa ser mais feliz para o resto dos tempos e nunca mais olhar pelo que a gente passou nos últimos anos. Obrigado, grande abraço a todos. Muito obrigado. Marcelo Freixo sempre de forma brilhante, colocando os pontos importantes do nosso país, e ele citou o nosso desembargador Ney Belo, que, além de um grande magistrado, ele poderia estar aqui nessa mesa, porque, como maranhense, promove o turismo numa das coisas mais bonitas que tem no nosso país, que é o Lençóis Maranhense, e ele costuma convidar algumas pessoas de Brasília para descobrir aquele paraíso lá. Laísa está até brava com ele, porque ainda não foi. Então, quem não conhece, fica convidado aí também para conhecer os Lençóis Maranhenses. Passo na sequência aqui para o nosso diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que, aliás, eu quero deixar registrado que o Freixo não cobrou o Fábio, então o Fábio só está com 2 faturas aqui. Mas vamos ver se o Guilherme vai fazer alguma fatura. Mas vamos lá, então, com o nosso Guilherme Tel Sampaio. Bom dia a todos. Quero, de forma inicial, agradecer à FGV e ao IDP pelo convite. É uma alegria estar aqui, 2º ano consecutivo. E quero cumprimentar aqui os companheiros de dispositivo na pessoa do nosso moderador, Tiziano, também a nossa representante feminina, a nossa ministra Daniela, o nosso presidente Marcelo Freixo, e da mesma forma também quero cumprimentar quem nos assiste através do meu companheiro e parceiro de diretoria, Lucas Asfo, e também os demais membros da diretoria, da agência, né? Nosso corpo diretivo, Robson, ouvidor, nosso procurador-geral, Milton, e o público feminino através da doutora Paula. Também quero cumprimentar aqui nosso ministro Jorge Messias, porque a infraestrutura, quando trouxe o tema aqui, a infraestrutura não é um fim em si mesmo. A infraestrutura, ela é a fomentadora do desenvolvimento. Infelizmente, a gente tem um histórico de que o desenvolvimento tem fomentado a infraestrutura. E temos buscado reverter esse papel para trazer realmente a infraestrutura para desenvolver o desenvolvimento e, sobretudo, o turismo e todas as suas externalidades positivas. E aqui eu faço uma cobrança já para o Fábio, ou um paralelo, que o Brasil é um país rodoviarista, Fábio. Então, podemos dizer que hoje 90% ou 95% das pessoas se conectam através do transporte de passageiros rodoviário. Paralelo a isso, todo o nosso transporte efetivo de cargas e pessoas são feitas através de rodovias. E nesse aspecto, no âmbito de atuação da agência, de nossa competência, é fomentar e desenvolver os projetos de infraestrutura de concessões de rodovias, ferrovias e o transporte de passageiros não só interestadual e internacional. E aqui, Luiz, quero fazer muita referência a Portugal, que nós temos muito bebido nesta fonte aqui de aprendizado, de parcerias e, sobretudo, com a visão de melhorar a experiência do usuário. Hoje nós temos uma carteira, ou mesmo um projeto de concessão, que temos atualmente 13 mil quilômetros de rodovias concedidas. E, através do projeto do atual governo e do Ministério dos Transportes, através do ministro Renan, devemos, nos próximos 4 anos, dobrar de 13 mil para 26 mil quilômetros de rodovias. Na última década, tivemos 53 bilhões de investimentos realizados e, consequentemente, nessa carteira de projetos, nós iremos duplicar essa perspectiva de investimentos a serem feitos. E quando se fala de números grandiosos, e o presidente trouxe aqui muito claramente que se fala de pessoas, de empregos, de renda e do fomento que se tenha daquelas regiões. E temos passado de um projeto de concessões que não está mais nos grandes corredores do sul e do sudeste, mas interligando de norte a sul do país. E o principal disso, vinculado não só obras, duplicações, mas, sobretudo, o desenvolvimento de tecnologia e conectividade, ministra. Então, a gente quer muito melhorar a experiência do usuário e, sobretudo, a mobilidade urbana, e não o que a gente se refere na agência de mobilidade humana. E o que a gente coloca como exemplo, que a gente trouxe de Portugal, estamos aplicando no Brasil, e o Estado de Rio de Janeiro está sendo pioneiro nisso,
é com relação ao free flow, que é a passagem livre ou a passagem por quilômetro rodado. E quando nós falamos isso, não é só fluidez, mas também justiça e equidade tarifária, onde a gente sai de um problema das praças de pedágio, onde se tem uma negatividade de se pagar por pórticos, mas sim o usuário realizar aquele pagamento pelo quilômetro rodado. E o modelo tem utilizado justamente no litoral do Rio de Janeiro, onde nos permite trazer essa externalidade positiva. Outro aspecto que a gente tem buscado nessa própria experiência da mobilidade é a própria pesagem em movimento, que se refere a não mais os veículos pesados, os veículos de carga que atrapalham, às vezes, a fluidez da rodovia, mas que eles façam a pesagem nessa própria velocidade, onde vai trazer maior dinâmica e maior fluidez. Mas partindo já para o nosso modo ferroviário, hoje no Brasil nós temos 30 mil quilômetros de ferrovias, onde uma vocação propriamente dito para o transporte de cargas. Mas no nosso projeto, algo inovador por parte do governo, por parte do Brasil, nas renovações antecipadas de concessões, temos implementado o fomento do transporte de passageiros, sobretudo o transporte turístico, onde nós temos previstos já 2.000 quilômetros de trens turísticos, sobretudo nesses momentos mais festivos, seja de festas juninas ou também de festividades de final de ano, onde a gente se permite não só a vocação do transporte de cargas, mas também o transporte de pessoas e também o transporte turístico, como tem ocorrido, e neste mês de festas juninas tivemos até mesmo o próprio trem do forró, onde tem um movimento muito forte no estado do Pernambuco. E passando para o transporte de passageiros, e a pandemia trouxe realmente perversidades, tudo que se referiu à mobilidade de pessoas. O transporte aéreo, isso aí o Fábio vai trazer com muita propriedade, foi um grande impactado, mas o transporte também interestadual, se assim se fez presente. Mas o que se percebeu nos últimos 3 anos é um aumento muito grande de passageiros sendo transportados por este modo de transporte. E aí, Fábio, nós conseguimos hoje passar realmente o transporte de passageiros por ônibus para o primeiro escolha dos usuários. No último ano, falamos de 90 milhões de pessoas transportadas através dos nossos ônibus. E isso está sendo a primeira opção. E temos utilizado no Brasil um regime de competitividade, de livre concorrência, onde você se permite realmente fomentar e trazer outras perspectivas para o usuário. Mas, sobretudo, também na questão da sustentabilidade que tem nossos projetos. Temos como meta, muito inspirado na Europa, os projetos nossos de infraestrutura até 2030, retirar as externalidades negativas que se tenha de emissões de gases, ou também de outros prejuízos ao meio ambiente. E temos, então, colocado em todas as nossas praças de pedágio, isso no futuro será revisto, mas também em pontos de atendimento ao usuário, carregamento de veículos elétricos, energias fotovoltaicas e também a retirada de qualquer outro meio que seja negativo. E temos também fomentado o transporte ferroviário, locomotivas que utilizem outras formas de energia. E o principal nisso, buscando realmente uma carteira de opções para que o usuário ele permita desenvolver, utilizar e ter a conectividade e a interligação, porque a nossa visão realmente é ter uma inter e multimodalidade onde o usuário, seja o nacional e o internacional, tenha várias opções para se valer. E tudo isso, presidente Freixo, com previsibilidade, segurança e estabilidade, porque os nossos projetos de concessão vêm desde o governo Lula, perpassou outros governos, estamos aqui com o novo governo Lula, cumprindo contratos e mantendo uma agenda ativa, não só de obras públicas, mas vinculado também de obras de concessões, interligado entre ambos. Essa mensagem que eu quero passar, o moderador Ciano, sendo objetivo e já partindo para outros debates. Muito obrigado. Muito obrigado, Guilherme. Você ainda tem 3 minutos aqui para poder... Você salvou o pessoal do alarme aqui. E já passo aqui na sequência para o nosso secretário de Turismo do Estado da Bahia, o Luiz Maurício Bacelar Batista, que também vai fazer a cobrança para o Fábio aqui da malha aérea ali da Bahia, para poder levar mais turistas. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar os painelistas, me permitam, no nome da ministra do Turismo do Brasil, Daniela Carneiro, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e falar um pouco aos senhores, em primeiro lugar, da honra do governo da Bahia de poder participar de um painel como esse, tão qualificado, falando das questões do turismo na Bahia, no Brasil. A Bahia tem uma vocação natural para a atividade turística.
nós temos um rico patrimônio arquitetônico colonial, um rico patrimônio natural, um rico patrimônio cultural, uma religiosidade, uma gastronomia bastante diversificada. Estes elementos, somados ao povo baiano, que lá verdadeiramente é onde se dá a miscigenação de brancos europeus, negros africanos e dos povos originários. O povo baiano é o maior patrimônio que nós temos no turismo. Essa miscigenação nos dá características muito especiais. A nossa hospitalidade, o nosso gosto, a nossa musicalidade, a festividade do povo baiano, a maneira toda especial que nós temos de receber aqueles que nos visitam. Estas condições dão à Bahia a possibilidade de trabalhar mais de 50 segmentos da atividade turística. E nós não podemos falar de turismo ou de nenhuma outra atividade econômica sem o divisor de água da pandemia. A pandemia mudou as nossas relações. Foi bastante perversa na economia, mas na atividade turística ela foi muito incisiva. Por quê? Se isso fosse possível resumir a atividade turística numa única palavra, esta palavra seria deslocamento. E, segundo a ciência, depois da vacina, o controle de deslocamentos e o isolamento social foram os instrumentos mais importantes e mais eficazes no combate da pandemia do Covid-19. Então, o governo da Bahia se preparou para esse novo momento do pós-pandemia. A Bahia tem uma estratégia turística, que é o farol das ações do governo do Estado. Essa estratégia está baseada em 2 pilares, na inovação e na sustentabilidade. E em cima desses 2 pilares, nós temos trabalhado 4 eixos. O eixo da biossegurança sanitária, o eixo da capacitação e qualificação de mão de obra, o eixo de obras de infraestrutura e, por fim, a promoção do destino Bahia. O desenvolvimento destas ações colocaram a Bahia num posto privilegiado dentro do turismo nacional. A Bahia perdeu, na pandemia, 19 mil postos de trabalho de carteira assinada durante a pandemia. Até abril de 2023, nós já tínhamos recuperado mais de 26 mil postos de trabalho. Esse dado, por si só, demonstra da força com que o turismo voltou na Bahia. Também nós vivemos, no ano passado, a maior temporada de cruzeiros marítimos da história da Bahia. Recebemos mais de 400 mil cruzeiristas. E, para a temporada que se inicia em outubro desse ano, a nossa perspectiva é de termos um incremento de mais de 10% nos cruzeiristas. Os voos lá na Bahia, presidente, são os voos que têm a maior taxa de ocupação do nosso país. Os voos na Bahia têm uma média de ocupação de 80%. A Bahia é também o principal portão de entrada de turistas estrangeiros do norte e nordeste do Brasil. O aeroporto de Salvador é o aeroporto que tem a maior movimentação de passageiros no norte e nordeste do país. Estes números que eu mostro aos senhores demonstram como o turismo voltou na Bahia. Mas estes resultados são exclusivos dos esforços do governo do Estado? Não, de maneira nenhuma. A atividade turística, para que ela possa expressar todo o seu potencial, ela precisa de quê? O governo federal, os governos estaduais, governos municipais, a iniciativa privada, o terceiro setor, estejam com as suas energias voltadas na mesma direção.
E lá, na Bahia, por conta da liderança do ex-governador Rui Costa e agora do governador Jerônimo Rodrigues, nós temos liderado estas forças. E é por conta disso que eu posso aqui falar destes números bastante virtuosos da atividade turística no nosso estado. A Bahia também tem uma boa infraestrutura turística. Nós temos as principais bandeiras de hotéis e de resorts instalados no nosso estado. Nós temos pousadas, nós temos agências de viagens, agências de receptivo, locadoras bem distribuídas pela Bahia. Isso nos dá a condição de receber bem aqueles que nos visitam. E o governo do estado tem feito a sua parte na implantação de obras físicas para melhorar o acesso aos destinos, melhorar a comunicação, mas também obras de infraestrutura que atraiam visitantes. O exemplo foram os investimentos que foram concluídos em dezembro do ano passado, de 70 milhões de dólares na Baía de Todos os Santos, a segunda maior baía do mundo, a maior baía navegável do mundo. O governo da Bahia investiu estes recursos numa baía com mais de 1.500 quilômetros quadrados. Foram 11 obras de infraestrutura náutica, marinas, atracadouros, uma obra de importância cultural bastante importante, o Museu do Recôncavo Vanderlei Pinho, talvez a primeira indústria do Brasil, por conta que foi o primeiro engenho de cana-de-açúcar do Brasil, que é uma bela construção debruçada sobre a Baía de Todos os Santos. Nestes investimentos, também o governo do estado olhou a sustentabilidade. Nós investimos na preservação do meio ambiente da Baía de Todos os Santos e também na área social. Qualificamos, capacitamos trabalhadores e pequenos empreendedores dos 18 municípios do entorno da Baía de Todos os Santos. Com esses investimentos, nós preparamos a Baía de Todos os Santos para mais 500 anos de exploração turística por parte da humanidade. No ano de 2022, a Baía de Todos os Santos completou 500 anos de descoberta. E aí o governo deu esse presente, desse investimento na estruturação e sustentabilidade da Baía de Todos os Santos. A estrutura de governança na Bahia, na área do turismo, ela tem no seu topo o Conselho Estadual de Turismo, também composto pelo governo do estado, iniciativa privada e empresas do terceiro setor. A Bahia está dividida em 13 zonas turísticas. Em cada zona turística dessa, nós temos uma instância de governança que é a Câmara Técnica de Turismo, também composta por esses 3 atores. E esta Câmara é quem faz a interface dos municípios, dos empresários e da sociedade com o órgão executivo do turismo no estado, que é a Secretaria Estadual de Turismo da Bahia. O que se desenha para a Bahia, a partir de 2023, é um salto para o futuro. O Brasil, e em particular a Bahia, levou 4 anos num momento muito difícil para a atividade turística. Além da pandemia, as questões políticas do nosso país. O Brasil se retirou das discussões dos grandes blocos econômicos. E um país como o Brasil, com as suas dimensões continentais, com a sua população, com o tamanho da sua economia, precisa participar dos grandes blocos de discussões econômicas e políticas do país. E somente agora, com a posse do presidente Lula, é que o Brasil volta a ter esse protagonismo no mundo proporcional a essas dimensões, à população e à economia de que eu falei aqui. E o governo da Bahia, totalmente alinhado às políticas do governo federal, em particular com as políticas desenvolvidas pelo Ministério do Turismo, no caso do turismo, pelas políticas desenvolvidas pela Embratur,
nós estamos voltados e debruçados para um mercado externo. O Brasil volta a fazer parte da prateleira dos negócios turísticos, e a Bahia caminha nessa direção. Nós temos trabalhado a captação de voos internacionais para o nosso estado. A Bahia hoje está ligada às 2 capitais da Europa, Lisboa e Madrid, e 2 capitais da América Latina, Montevidéu e Buenos Aires. Mas temos trabalhado com o Ministério do Turismo, com a Embratur, prospectando novos voos de destinos internacionais para a Bahia, porque entendemos que, sob a liderança do presidente Lula, o Brasil volta, como diz o slogan do governo, o Brasil voltou, o Brasil vai voltar a ter uma presença muito forte no mercado internacional, e não é diferente na atividade turística. Estamos totalmente alinhados. A presença da Bahia aqui, a presença da ministra do Turismo, do presidente da Embratur, num painel como esse, mostra de como o turismo internacional é uma prioridade do país e, em particular, do estado da Bahia. Nós temos percorrido os principais eventos turísticos do mundo, temos feito roadshows, nós temos feito a promoção do Destino Bahia, mas também nós temos procurado captar investidores para que possam estar no Brasil ajudando o país na atividade turística. Por conta do nosso potencial, por conta da nossa vocação natural, o Brasil, e em particular a Bahia, e da Bahia eu falo com muita convicção, porque é o meu estado, é o estado que eu conheço e bem sei do potencial que tem para que investidores internacionais possam aportar lá, fazer os seus investimentos e ajudarem a nossa economia. Lá nós temos, na Bahia, segurança jurídica. O governo do estado está pronto para apoiar aqueles que queiram chegar à Bahia e fazer os seus investimentos. Muito obrigado, bom dia. Muito obrigado, secretário. De fato, a Bahia é um dos nossos maiores orgulhos. Tenho ótimas lembranças lá, principalmente na minha fase universitária, que eu frequentei aquele carnaval bastante. E agora, a nossa penúltima fala hoje, meu amigo Felipe Augusto Carreiras, que é deputado federal, vai falar de outro patrimônio do nosso país, outro carnaval também que já pulei muito lá, no estado de Pernambuco. Bom dia. Cumprimentar o doutor Ticiano, moderador aqui da mesa. Cumprimentar o querido Bacelar, secretário de Turismo da Bahia, irmão do querido colega deputado federal Bacelar, que foi presidente da Comissão de Turismo. Cumprimentar Guilherme, Fábio Campos, da Azul, a querida ministra Dani, a segunda mulher a ocupar o posto de ministra do Turismo do Brasil. Querido Freixo, a Luísa Araújo, aqui falando pela Autoridade Turística de Portugal. Agradecer a organização do evento. Para mim é uma honra muito grande participar de um evento dessa envergadura aqui em Portugal, um país que ensina ao mundo como se deve fazer turismo, né, Freixo? Como se deve promover, receber. Tem uma máxima no turismo que uma cidade boa para o turista é uma cidade boa para o cidadão. E Portugal e Lisboa é um lugar especial, acolhedor, fantástico, que ensina a receber bem e como promover o turismo. A gente fala aqui sobre infraestrutura. Eu aprendi no turismo que o básico você tem que ter estrutura, capacitação e promoção. A gente tem aí no mundo, sem sombra de dúvidas, a principal indústria geradora de emprego é o turismo. O Ministério do Turismo, que a ministra Dani falava agora há pouco, que tem 20 anos, nos últimos 20 anos,
dobrou o número de turistas viajando do mundo, passando de 500 milhões de turistas, são dados da Organização Mundial de Turismo, para mais de 1 bilhão e 200 milhões de turistas viajando no mundo. Infelizmente, Bacelar, o Brasil não acompanhou isso e não ultrapassa os incômodos números de 7 milhões de turistas estrangeiros, mesmo recebendo Jornada Mundial da Juventude, Copa das Federações, Copa do Mundo, Olimpíadas. E a gente observa uma das coisas, nesses 20 anos de Ministério do Turismo, é a continuidade de gestão de política de Estado, não só de governo. O presidente Lula criou o Ministério do Turismo. 20 anos se passaram mais de 15 ministros e ministras. Presidentes da Embratur, não sei quantos, Freixo. Então, para a gente ter uma política de Estado, de gestão com resultado, é importante ter continuidade de políticas públicas voltadas para o turismo, para a gente poder promover, capacitar, gerar emprego, gerar renda. Então, a gente, enquanto deputado federal lá em Brasília, presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Turismo, ex-secretário de Turismo da capital, do Estado, presidente do Fórum Nacional de Secretário de Turismo, a gente tem uma experiência, procuramos dar a nossa contribuição. Lá em Recife, Bacelar, a gente criou um hub da Azul Linhas Aéreas, é a única capital que tem conectividade para todas as capitais da região Nordeste, o Nordeste que tem 55 milhões de habitantes, e é um grande produto turístico, e a gente sabe que conectividade aérea é fundamental e decisivo para a gente consolidar um destino turístico. A Bahia é um estado que tem aí quase 1.000 quilômetros de praias, é um estado muito atrativo, é um estado que atrai muitos turistas, mas, infelizmente, não tem a promoção turística aqui, até aqui mesmo em Portugal e na Europa, como poderia ter. Né, Freixo? Então, é um debate que a gente faz do empoderamento do Ministério, da promoção turística, dessa relação com Portugal, os inúmeros voos que Portugal tem para o Brasil, agora ampliando, depois da TAP, com a Azul Linhas Aéreas, que tem voos de Campinas, de outros destinos, futuramente, se Deus quiser, de Recife, conectando aqui a Lisboa. Então, o turismo é oportunidade e a gente quer cada vez mais consolidar, aprender mais com os portugueses, levar mais portugueses para o Brasil, para o Nordeste do nosso Brasil. E a gente quer aqui dar também um depoimento da nossa colaboração no Parlamento. O Bacelar falava agora há pouco da pandemia, que foi destrutivo para o setor turístico, e nós apresentamos um projeto de lei que foi aprovado e derrubamos um veto presidencial pelo ex-presidente, que é o PES, que é o Programa Emergencial para a Retomada do Setor de Eventos, que é o maior incentivo da história no Brasil para o setor turístico, que dá um incentivo fiscal de impostos federais por 60 meses, e agora, recentemente, na medida provisória número 1147, a gente conseguiu blindar, dar segurança para que o setor turístico, que é importante aí na geração de emprego, de renda, nessa retomada da pandemia. Viva Portugal, viva o Brasil, viva o turismo. Obrigado. Obrigado, meu querido amigo, o deputado Felipe Carreiras. E agora passo para o nosso vice-presidente da Azul aqui poder cumprir os compromissos aqui que foram tomados. Infelizmente, eu não posso fazer nenhum compromisso, porque senão eu tomo um puxão de orelha. Mas, então,
Fabinho, com você. Obrigado. Alô, obrigado, doutor Tiziano. Em seu nome, queria cumprimentar a organização do evento pelo convite de estar aqui. É uma honra para a Azul e para mim, pessoalmente, poder dividir essa mesa tão peso do setor de turismo e de aviação. No nome da nossa ministra, gostaria de cumprimentar todos os colegas que estão aqui. Vou falar rápido, porque eu sei que eu sou a única coisa que está segurando vocês de chegarem ao vinho e ao bacalhau do Luiz, que vai ofertar para nós. Vou falar rápido também, porque eu estou morrendo de medo do despertador do Tiziano. Então, vou tentar falar antes dele. Mas eu vou tomar os 3 minutos do Guilherme também para poder responder aqui as demandas a qual foi cobrado, né? Então, a ministra já me cobrou dos preços das passagens, a ministra está anotado aqui. Vamos trabalhar aí junto para a gente poder resolver isso. O Luiz já me cobrou os voos para Portugal, né, Luiz? Vamos ver, depois que a TAP chutou a gente aqui, eu vou ver se a gente consegue voltar. O do Guilherme eu não entendi direito qual é que foi a cobrança dele, se ele quis falar que eu tinha que entrar no modal rodoviário, ou se ele está querendo roubar do Juliano a regulamentação da aviação para a NTT, não entendi, mas a gente conversa depois no almoço lá do Luiz, né, Guilherme? E o Carreiros e o Bacelar, eu vou deixar eles lá brigando entre eles na Bahia e em Pernambuco, porque essa briga é de peso e eu prefiro não me envolver nela. E, Freixo, muito obrigado por não me cobrar de nada hoje em público, eu te agradeço. Aí você é um cara de extrema deferência, viu? Muito obrigado. Pessoal, eu acho que, reiterando o que todos já falaram, eu acho que o Brasil tem uma vocação, acho que talvez seja o país no planeta que tem a maior vocação para o turismo, né? Com todo respeito, Luiz. Mas a gente tem diversos países dentro de um país, e eu acho que uma coisa que os brasileiros aprenderam durante a pandemia foi conhecer o seu próprio país. Muitos brasileiros que conheciam Paris, que conheciam Lisboa, que conheciam Nova York, que iam passar férias em Miami todo ano, na pandemia, que foi uma catástrofe, mas a pandemia trouxe isso de bom. O brasileiro conheceu o Brasil. O brasileiro foi visitar o litoral da Bahia, o brasileiro foi conhecer o Pantanal e a Foz de Iguaçu. Então, eu acho que isso foi uma bênção que a gente teve durante a pandemia e que colocou o turismo num papel de extremo destaque, ressaltou o destaque que o turismo já tem. Até porque o brasileiro conheceu uma coisa que o estrangeiro já conhece, que o Luiz aqui a gente estava conversando. O maior bem do Brasil, o maior bem que a gente pode exportar é a felicidade. O brasileiro tem isso na sua natureza, e isso é uma coisa incrível. Eu trabalho numa empresa cheia de gringos, que veio de gringos, e gringos que já trabalharam em todos os lugares do mundo, e eles falam, a gente já morou em lugares que você tem Alpes, que você tem as cidades extremamente lindas e perfeitas, com rosas, cuidadas pela prefeitura da cidade, mas o povo é triste, o povo é para baixo. E no Brasil, não interessa a situação que você está e que a gente está, o brasileiro ele é feliz e ele quer espalhar essa felicidade. Então, isso para mim é um dos nossos grandes bens culturais que a gente tem que desenvolver e que a gente tem potencial para isso. E por que eu falo que a gente tem potencial para crescer? O Brasil hoje voa menos que a Colômbia. O Brasil hoje voa menos que o Chile. O Brasil hoje voa menos que o México. Se a gente chegar no nível de viagens por habitante no Brasil que nós temos nesses outros países, a gente teria que triplicar, quadruplicar o setor aéreo e, por consequência, o turismo do Brasil. Então, eu acho que o potencial ele é gigantesco e é por isso, inclusive, que num evento de tamanha relevância que nem esse, a gente pode ter um fórum, uma mesa sobre o turismo e que eu acho que é extremamente relevante. Eu tive que pensar muito aqui o que eu ia conseguir conversar com vocês, porque eu sou do setor aéreo, não sou do mundo jurídico, então já peço desculpas se falar alguma besteira aqui, o doutor Tiziano fica à vontade para me corrigir, mas eu fiquei pensando que no fórum jurídico, falar de aviação, a gente tinha uma coisa que a gente tem que endereçar. E quando se fala de governança digital, ainda mais, porque esse ponto tem muito a ver com essa nova onda de digitalização das relações de consumo entre uma empresa e o consumidor final, que é um problema da judicialização excessiva no setor aéreo no Brasil. Para vocês terem uma ideia de alguns dados que eu acho que são extremamente relevantes, o Brasil hoje representa 2,67% dos voos de todo o mundo. Apenas 2,7% dos voos estão no Brasil comparado com o resto do mundo. Porém, o Brasil é dono hoje de mais de 90% de todos os processos e ações judiciais contra empresas aéreas. Tem uma comparação que eu acho que é muito interessante, porque em 2018 para 2019, que foi a última virada sem efeitos de pandemia que a gente tem para comparar,
a aviação adicionou 20% de viajantes, 20% a mais de clientes, enquanto as ações judiciais cresceram em 109% nesse mesmo período. Em 2022, a gente já está coletando dados e a agência deve mostrar que esses números triplicaram de 2019 para 2022. Então, você tem um crescimento exponencial dessa indústria que virou, que se usa do sistema judiciário para se tornar uma indústria que eu acho que inclusive tem a ver muito com essa questão de digitalização, justamente porque muitas delas são plataformas digitais, aplicativos, que captam clientes, que vão atrás de captar clientes no intuito da judicialização. Os valores também são assustadores. Em 2019, a gente falava de um passivo de mais ou menos 250 milhões de reais para as empresas aéreas no país. Em 2022, a gente já ultrapassa 1 bilhão de reais nesse setor. Então, quando a gente fala de baixar preço de passagem, quando a gente fala de... Todo mundo aqui adora, o Luiz falou da Ryanair, né? O brasileiro adora chegar no Brasil e falar assim, pô, fui lá na Europa, nos Estados Unidos e paguei 10 euros na minha passagem, paguei 50 euros na minha passagem. Sim, isso existe, isso não existe no Brasil. E um dos pontos é justamente esse ponto que eu trago aqui para o nosso debate hoje. E por que não, gente? Eu acho que o Brasil ele já tem uma regulamentação própria, que é a Resolução 400 da ANAC, que ela já dita como deve se dar essa relação entre o consumidor e a agência e as empresas aéreas em caso de disrupções. E ela já é uma regulamentação, quando comparado com o resto do mundo, mais pró-consumidor que existe no mundo. Eu sou responsável hoje, se São Pedro resolve fazer chover lá no Rio de Janeiro e fechar o aeroporto Santos Dumont, eu sou responsabilizado para pagar para o consumidor o hotel, o transporte, o telefonema da linha física que eu tenho que manter no aeroporto para dar o direito dele poder fazer o telefonema, acredite ou não. Eu tenho que dar o acesso à internet, eu tenho que dar alimentação. Por motivos que vão além do meu controle, que vão além do controle de qualquer um. Inclusive, os aeroportos, muitas vezes, carecem de infraestrutura, que é um dos grandes sistemas desse painel, e eu, como empresário, sou vedado de investir na infraestrutura para melhorar a infraestrutura daquele aeroporto, para que eu tenha menos chances de incorrer em problemas por causa de, por exemplo, situações meteorológicas, etc. Então, com essa Resolução 400, você já tem uma grande vantagem ao consumidor. E não estou questionando a resolução aqui, mas acho que você já põe o consumidor numa situação extremamente positiva quando comparado ao resto do mundo. Quem aqui já viajou para os Estados Unidos e teve uma nevasca em Nova York, seu voo foi cancelado e a empresária falou para você, segura aí que assim que possível eu vou te colocar em qualquer voo que eu tiver aqui, isso aqui pode ser no próximo, como também pode ser daqui a 3, 4 dias e é isso aí, valeu, obrigado. Então, existe hoje um protecionismo grande do consumidor, positivo ou não, não vem ao ponto da questão, mas mesmo com isso acontecendo, a gente ainda assim, além das garantias protegidas pela resolução ao consumidor, a gente ainda vai além, a gente ainda tem o maior índice de judicialização em todo o mundo. E aqui pode ser questionado, como eu sou questionado por muitos presidentes de tribunais, né, por muitas pessoas do meio jurídico, mas é assim porque vocês prestam um serviço ruim? Né? É a primeira reação que eu recebo. Mas, na verdade, quando você olha os índices da aviação brasileira, a gente hoje performa um dos melhores índices do mundo também. Eu não estou exagerando, eu sei que estou falando muito do mundo aqui, gente, mas são dados aí que estão à disposição de todos, públicos, e eu acho que nós temos hoje uma aviação de extrema excelência no Brasil. Não estou falando da Azul, estou falando de todo o setor. A gente tem os melhores índices de pontualidade. Em 2022, a gente teve uma empresa aérea no Brasil que foi eleita a empresa mais pontual do mundo, foi a Azul, tá? Em 2020, a gente teve uma empresa que foi eleita a melhor empresa aérea do mundo pelos próprios viajantes, também foi a Azul. Tá? E a gente vem entregando todos esses índices, e mesmo assim a gente vê a judicialização crescendo. E o que isso traz de ruim para o setor? Você vê investimentos de fora interessados em vir ao Brasil. Mas aí uma empresa aérea estrangeira, ela olha, por exemplo, para a situação de uma Delta e de uma United da vida. Se vocês somarem a Delta e a United juntas em 2019, eles faziam mais ou menos 9 mil voos por dia. Todo mundo, Estados Unidos e todo mundo. Desses 9 mil voos por dia, apenas 10 voos eram para o Brasil. Pasmem, que nesses 9 mil voos por dia, geravam 426 processos no ano em toda a malha, em toda a rede, em todos os países que essas empresas operavam. Nesses 10 voos por dia para o Brasil, no ano de 2019, foram 2.859 processos.
A Delta United só tem escritório de advocacia fora dos Estados Unidos no Brasil, por causa disso. Então, eu acho que esses números, eles acabam vetando empresas que têm interesse em vir. Exemplo, o JetSmart da vida, que já demonstrou interesse no Brasil, Viva. Elas olham para isso, nesse modelo delas de low cost, e elas enxergam essas barreiras, e essa barreira da judicialização como uma delas. Os aplicativos que vão atrás, que compram o direito de ação daquele cliente que nada tem a perder, porque ele recebe ali o seu R$1.000, R$2.000 por aquele direito de ação, e esses aplicativos vêm atrás, então, por um acordo de 20, 30, 40 mil reais, acabando levando... Caraca. Putz. Acabam levando esse acordo de 5 mil, 6 mil reais, e aí acabam, obviamente, lucrando em cima disso, essa empresa, dessas empresas de aplicativo. Então, gente, eu acho que para essa plateia tão distinta, para esse fórum tão distinto, eu acho que a mensagem da aviação é essa. Eu acho que o turismo é muito importante e a gente tem muitos desafios pela frente, mas são desafios bons da gente resolver para que a gente possa continuar garantindo o direito de acesso ao judiciário. Eu acho que quando a empresa erra, ela tem realmente que ser... né, a gente tem que trabalhar na justiça em relação a isso, mas não dá para ser também toda a mala que a gente perde, ter um vestido de noiva lá dentro, ou todo voo que a gente cancela, ser o voo da oportunidade da vida de um cara que estava indo para a entrevista de emprego que ia mudar a vida dele, e, portanto, ele merece os danos morais. Pessoal, muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Eu só queria... Se tiverem mais pedidos aí, eu vou tirar os pedidos aqui do lado, então quem quiser. Só gostaria que você indicasse para a Delta e para a América um escritório de advocacia no Brasil. De preferência o mesmo que te atende, né? Bom, pessoal, com isso aqui a gente encerra esse painel. O tempo estourou aqui, infelizmente a gente não vai conseguir seguir com as perguntas, mas os palestrantes ficam aqui também, ao final, aqui batendo um papo, quem tiver alguma dúvida. Eu agradeço a presença de todos aí que participaram desse painel, encerrando esse último dia aqui. E vamos ao bacalhau e ao vinho que o Luiz vai nos oferecer agora.